pessoa, seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, me chamo Rebeca de Carvalho, sou costureira, modelista, técnica em confecção industrial e estudante de moda. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho aqui no canto do seu vídeo ou no inscreva-se aqui embaixo, que vai aparecer a opção para você se tornar um inscrito aqui do canal. Acompanhe meu trabalho também no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo, tá? Nesse canal eu sempre trago dicas, técnicas e curiosidades desse universo da costura e da modelagem que a gente tanto gosta. O tema de hoje vai ser o seguinte: muita gente me pergunta como a gente faz para tirar a modelagem de uma peça pronta. Às vezes a gente tem aí no nosso guarda-roupa uma peça que a gente adora, mas ou ela já está muito velha, ou a gente já usou muito e quer dar uma renovada, trazer uma outra estampa, um outro tecido, enfim. Então hoje o vídeo vai ser sobre esse assunto. Eu vou dar um exemplo de uma saia, mas você vai partir das mesmas ideias aqui para qualquer uma das suas peças. Pode ser blusa, pode ser vestido, pode ser calça. Então separe aí a peça que você quer tirar essa modelagem e vamos começar. Primeira coisa, eu sempre falo, inclusive tem um vídeo aqui no canal, que quando a gente quer pensar em modelagem, a gente precisa primeiro analisar a peça. E para tirar o molde de uma roupa pronta, é exatamente isso que a gente vai fazer. Você vai precisar pegar a sua peça, a roupa que você quer tirar, e analisar ela de ponta a ponta. Entender qual que é o tipo de fechamento que ela tem zíper, tem botão, ela não tem nada porque o tecido já tem elasticidade suficiente para você vestir. Por exemplo, nessa minha saia, ó, como vocês podem ver, ela é uma saia evasê, tá? Só que a construção dela é feita com várias repartições, tá vendo? Ó, aqui na frente, por exemplo, eu tenho um recorte central e aqui na lateral eu tenho outro recorte e aqui um outro recorte. Então é uma saia evasê dividida em várias partes. O que eu observo aqui são 3 partes na frente da minha saia. E na parte das costas eu também tenho 3 partes para dividir a saia. Então eu vou ter no total 6 partes para construir essa saia. Então é isso que você vai precisar ler aí na sua peça. Ah, ela tem recorte? Aonde que são os recortes? Ou ela é uma peça lisa, total, né? E aí você vai virar do lado do avesso da sua peça, tá? E vai entender qual é o tipo de acabamento, tá? Aqui, por exemplo, a minha, ela foi feita, né? Provavelmente essa saia foi feita por uma costureira, não é industrial, tá? Pelo tipo de costura, pelo tipo de acabamento, eu consigo perceber que é uma saia feita aí sob medida. Então, aqui eu tenho assim, uma costura reta, mas ela tem um acabamento feito na overlock, vocês estão vendo? Tá? Então essa daqui foi feita na overlock, ela tem um cos fino, é colocada com o zíper. Aí eu venho aqui na barra, tá? Olha só, a barra dela é bem fininha, também passada aqui na overlock para dar o acabamento. Então ela deve ter aqui mais ou menos 1 centímetro de viradinha, e aí do lado direito fica essa costura bem fininha na barra, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é analisar todos esses detalhes aí na sua peça. Como eu falei, pode ser qualquer uma, calça, blusa, vestido, enfim. Então eu já dei uma analisada legal aqui, e aí você vai precisar entender se você vai reproduzir exatamente como essa peça foi concebida. Por exemplo, aqui eu vou ter 6 recortes. É isso que eu quero para essa minha nova peça, que ela tenha várias divisões, né? Que eu bata o olho e eu consiga ver que ela foi dividida ao longo da sua peça inteira. Para esse caso, eu quero manter essa mesma estrutura evasê, mas eu quero retirar todos esses recortes. Eu quero que ela esteja dividida somente em parte da frente e parte das costas. Então, essa é a primeira coisa, eu vou eliminar esses recortes. Qual é a outra mudança que eu quero fazer para essa peça? Ela é bem curta,
Então, eu vou querer aumentar um pouquinho mais o comprimento dela. E aí você vai anotando no papel tudo isso que você já analisou. Eu vou baixar a câmera aqui para a gente ver exatamente o processo de tudo que eu faço para tirar esse molde. Existem duas maneiras, basicamente duas maneiras. A primeira é você colocar a sua peça em cima do tecido e ir tirando a base, desenhando exatamente o contorno dela. Ou se for uma peça que você já não vai mais usar, e ela tem aí ainda tá conservado o suficiente para você desfazer as costuras. Essa segunda opção, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai com esse abridor de casa de botão, abrindo todas as costuras na sua peça, para daí no final você ter todas as partes que compõem o todo da sua roupa. Então, por exemplo, uma blusa, você vai separar a manga, vai separar o corpo, frente e costas, vai separar a outra manga. E aí quando você finalizar esse processo de descosturar a sua peça, tirar todas as costuras, você já vai ter a modelagem pronta, inclusive com as margens de costura. E aí depois é só você passar o desenho certinho no papel. Mas, por exemplo, essa saia aqui, apesar dela ser curta, eu ainda vou usar, porque ela está muito boa ainda. Então eu não vou fazer esse processo de desfazer a costura, eu vou repassar tudo dela no papel, tá bom? Então eu vou descer a câmera aqui pra gente começar o processo. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos alinhar a costura que divide as partes dessa peça, tá? Então aqui eu tô com a parte da frente da minha saia, eu já deixei a costura bem alinhadinha. Você pode optar por colocar alguns alfinetes para essa costura não andar. Como essa é uma saia bem tranquila de fazer essa transferência da modelagem, eu não vou fazer ela do lado da costura. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, com uma blusa, uma calça, você pode virar ela do lado do avesso e unir as costuras olhando realmente para as costuras internas, tá bom? Então, ó, coloquei aqui os alfinetes, não vou colocar muito não. E uma coisa que eu acabei de perceber aqui nessa saia é que a parte da frente e a parte das costas tem a mesma medida. Então, eu não tenho nesse modelo diferença entre parte das costas e parte da frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a mesma modelagem, só que a única diferença que eu vou precisar fazer é a abertura aqui na parte das costas, porque eu vou fazer com tecido plano e ele vai precisar de zíper, tá? Então, ó, deixei aqui bem alinhadinho. Eu vou fazer algumas alterações nessa modelagem, porém, eu vou anotar exatamente essa primeira base, né? Porque eu vou ter essa saia como base e aí depois no papel eu vou fazer os recortes que eu quero, tá bom? Lembrando aqui, como eu tenho cos, eu não vou copiar a saia direto aqui do meu cos, porque senão eu vou aumentar 2 vezes essa medida, tá? Então eu vou ver exatamente onde termina aqui o meu cos, vou fazer a marcação, fiz a marcação. Aí eu vou dobrar o meu cos lá pra dentro, tá? Ó, eu vou colocar o desenho do meu cos pra dentro, pra eu conseguir pegar essa curvatura do cos, tá? Essa mesma curvatura aqui que eu vou manter do meu cos. Então eu vou alinhar naquele primeiro ponto que eu coloquei, tá? E aí esse é um trabalho bem delicado que você tem que ir ajustando a sua peça, para não ter diferença, tá? Ó, alinhei ali no primeiro ponto, posso colocar os meus pezinhos aqui. Vou trabalhando aqui com o alinhamento da minha peça. Descer aqui um pouquinho. E tem que ter muita calma, viu, gente? Muita paciência, porque não é simplesmente pegar a peça e copiar o desenho, porque existem vários detalhes aí em cima de uma roupa, tá? Ó, então alinhei aqui. Vou trazer para cá para dar a curvatura, levo o excesso do tecido para lá. E aqui eu tenho a curvatura do meu cos. E aí eu vou traçar aqui o desenho, vou fazer pontilhadinho, que depois eu vou
ajustar aí com a régua. Então, fiz aqui o meu cos e agora eu vou trabalhar com a lateral. Marco aqui lateral, vou com a minha reta. Isso tudo, gente, é só pra gente ter uma base, tá? Depois eu refaço o desenho com a régua. E vou fazer aqui o desenho da barra. Tá? Então, eu tenho aqui parte frente e da parte da frente eu já tirei. Agora, com a régua, eu vou refazer essa linha, tá? Pra ela ficar bem certinha, não posso ficar torta desse jeito. Então, eu venho aqui com a minha caneta e refaço esse desenho dos dois lados, tá? Tendo como referência ali o final do meu cos. Bom, eu fiz algumas interpretações nesse modelo, como eu falei pra vocês, eu não ia querer ele exatamente como era, então eu já aumentei aqui o comprimento, tá? E agora eu vou acrescentar as margens de costura. Vou refazer aqui o cos, o desenho do cos para ele ficar bem certinho. Se você quiser optar por deixar o seu molde sem margem de costura, você pode deixar também, tá? E aí você precisa marcar na sua modelagem que ele tá sem, porque daí quando você for cortar no tecido, você vai precisar acrescentar a margem, daí no próprio tecido, certo? Então, quais são as margens aqui para essa saia? Que eu vou deixar 1 centímetro lateral, 1 centímetro para o cos e 2 centímetros para a barra. Eu não vou querer uma barra tão fininha não, tá? Então, aqui eu já tirei a minha parte da frente. Aí você vai fazer todas as anotações, tô escrevendo ao contrário, ficou estranho, tá? Eu fiz essa linha central porque depois talvez eu abra ela um pouquinho para ficar um pouquinho mais evasê, mais godezinha, mas ainda não decidi. Então, parte da frente eu já terminei. E agora eu vou mostrar para vocês como tirar o cos e depois as costas também para essa peça com zíper. Vou tirar a parte das costas primeiro, tá? Porque o cos vai depender dessa outra parte aqui. Então, como eu quero que a minha peça tenha zíper nas costas, tá? Que ela tenha esse zíper, eu vou precisar dividir a minha peça, a minha modelagem em duas partes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho aqui os alfinetes da lateral, que eu já tinha colocado lá na parte da frente, e aí eu vou dobrar a minha saia bem aqui no centro das costas. Então, eu vou dobrar essa costura bem certinha aqui, no centro das costas. Vou deixar ela bem alinhadinha. E aí, eu vou tirar as minhas costas, tá? Ó, tô aproveitando, inclusive, o papel que sobrou lá da parte da frente. Então, vou alinhar aqui, marcar o cos, o final do cos. Eu vou subir um pouco mais, porque eu vou querer aumentar a peça. E se eu deixar ela ali, não vai ter como aumentar. Vou, inclusive, alinhar aqui, tá? Então, aí você vai ajustando aí. Ó, coloquei ela aqui, vou marcar o final do cos. A barra. E a minha lateral. Certo? Então, marquei aqui, agora eu vou virar o meu cos lá pra dentro, fazer o mesmo processo que a gente fez lá da parte da frente com o cos, tá? Virar ele e deixar a curvatura bem alinhadinha. Aqui, como ele tá mais grosso, vou ficar segurando com a mão mesmo. Mas é isso que você vai fazer aí se você estiver fazendo de uma calça, que ela tem o cos, tá? Você vai sempre medindo aí, tá? Ó, fiz aqui então. E agora eu venho com a régua refazendo. É importante aqui, por exemplo, eu sei que aqui vai ser a minha lateral, né? Que vai unir. Então, o meu zíper, ele vai estar desse lado aqui. Se você estiver fazendo uma saia com zíper,
Faz essa marcação só para você saber, tá? Que essa parte é o centro costas. Então, já pode escrever aqui centro costas, para não se perder. Gente, se vocês quiserem que eu faça esse mesmo processo de tirar a modelagem de uma peça pronta, de um vestido, de uma calça, deixa aqui nos comentários, tá? Porque se tiver bastante procura de modelos, eu faço aqui também para vocês, certo? Então, eu vou refazer aqui a curvatura da cintura, das costas, vou refazer essa barra. E aí, gente, basicamente esse é o processo que vocês vão fazer aí para qualquer modelo, tá? É alinhar bem a costura, entender o que você quer como resultado. E agora eu vou fazer o cos. Como que eu vou escolher tirar o cos dessa peça? Eu poderia, sim, pegar o cos aqui direto da roupa, tá? Direto da peça, mas como pode ter dado alguma variação de comprimento, para eu não correr o risco do cos ficar ou maior ou menor do que essa cópia da modelagem, isso é para tudo, tá? Para calça que você estiver fazendo, para revel de gola, tudo, tá? Então é melhor você fazer direto da modelagem que você tirou agora. Então aqui no caso da saia, eu marquei o centro da frente, então eu vou dobrar o centro frente ao meio, bem nesse meio que eu encontrei aqui, tá? Dobro ele aqui. E se for também um modelo de cintura alta, você pode fazer o cos reto, não precisa fazer ele anatômico aqui, tá? Mas eu vou dar o exemplo aqui de um cos anatômico para vocês verem. E aí eu vou dobrar o meu papel, a minha folha de papel também ao meio. E essa metade da folha vai ficar exatamente no meio da frente, tá? Porque o meu cos, ele não vai ter costura na frente, ele vai ter uma abertura só aqui no centro costas, que é onde vai ter o zíper, tá? Então daqui a pouco vocês vão entender. Ó, então eu vou colocar o meu cos, a minha dobra do tecido aqui, tá? Em cima desse papel. Aí eu vou colocar um pezinho aqui. E vou colocar a lateral das minhas costas aqui também. Lembrando que essa base que eu fiz aqui, eu não acrescentei margem de costura, então por isso que eu posso tirar ela inteira aqui. Aí eu venho com a minha caneta, vamos ver se isso aqui tá pegando. Venho com a minha caneta, contorno aqui o desenho da minha cintura até o final, tá? E aí eu vou colocar a largura que eu quero para esse meu cos. Eu vou querer um cos um pouquinho mais largo que aquele lá. Então eu vou colocar 5 centímetros de cos e vou levando esse desenho até lá. 5 centímetros e vou fazendo, tá? Você precisa lembrar que aqui no cos, você também precisa deixar uma margem de costura, tá? Pra fazer o fechamento aí do seu zíper, certo? E aí você vai desenhar aqui o desenho que deu do seu cos. E aí eu vou cortar esse meu cos aqui para vocês verem o resultado. Depois eu acrescento certinho as margens. Eu vou até deixar ele sem a margem aqui. Lembrando que a costura dessa saia eu vou fazer na próxima aula, tá? Então, para vocês que querem pegar aí a costura certinha, de colocar zíper, tudo certinho, fica aí de olho. Você pode deixar o sininho ativado aqui do canal para você pegar sempre que tiver conteúdo novo, tá? Então, aí, o que eu vou ter, ó? Eu tenho aqui a minha parte da frente e o meu cos, ele já saiu inteiro. Vocês estão vendo? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Ó, então o meu cos, ele já tá inteiro aqui da frente, tá? Então eu tenho o cos, parte da frente inteiro, e as aberturas aqui na lateral,
que é onde vai ter o zíper. Então esse cos aqui, eu vou cortar ele 2 vezes, porque o cos a gente faz ele duplo, certo? Espero que vocês tenham entendido o processo aí. Como eu falei, se você quiser que eu mostre o passo a passo de calça, de blusa ou vestido, deixa aqui nos comentários que se tiver bastante procura, aí eu gravo vídeos aí mostrando de todas essas peças. Finalizamos mais um conteúdo, espero que você tenha gostado de tudo que a gente viu nesse vídeo. Eu vou recapitular então que os pontos mais importantes que a gente deve analisar dentro desse processo são os seguintes. Primeiro, analisar toda a sua peça, olhar de cima a baixo todos os detalhes de costura, de acabamento, de caimento também é muito importante, e depois ver qual é o resultado que você espera para essa sua nova peça. É reproduzir exatamente o que a sua peça tem ou você vai aproveitar e dar uma transformada nela, tá? Então analise esses 2 pontos que você vai ter o resultado desejado, certo? Na próxima aula eu vou fazer o passo a passo da costura dessa saia evasê. Então se você tem alguma dúvida ou já tem uma modelagem de uma saia evasê, acompanhe essa aula, tá bom? Não saia daqui sem se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com aquela amiga ou amigo que vai gostar de saber essas informações, tá bom? Um grande beijo, continue no canal assistindo os outros vídeos e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!